Programa da Fé. De volta à palavra original. Ouvintes, irmãos e irmãs, que o nosso grande Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Na mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, parágrafo 55, o irmão Brana usa uma expressão que depende de revelação para ser entendida. Deus não condena um pecador por pecar. Para começar, ele é um pecador. Ele condena um cristão por pecar. Você me pergunta, como assim, pastor? Deus não condena um pecador por pecar. Ele condena um cristão por pecar, quando peca. Deus trata com os cristãos como filhos. O que fazemos de errados, coisas erradas, praticadas, por nós os cristãos, nós pagamos à vista. Usando a linguagem ou uma metáfora, nós pagamos à vista. Paga-se aqui mesmo. Agora o pecador, em outras palavras, ele fica no fiado. Ele fica no débito, no crédito. Ele fica no fiado. Ele vai pagar, sim, claro que vai pagar. Ele será condenado naquele dia. Ele vai pagar no dia do julgamento. Agora os filhos de Deus pagam à vista aqui na terra. Ele sofre as consequências, porque Deus corrige os seus filhos. Aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 7. E já vos esquecestes da exortação que aumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Porque filho há quem o pai não corrija? Um filho de Deus, quando ele passa por aquele desvio de comportamento, Deus permite um demônio lhe afligir como um chicote, para que ele volte para o aprisco do Senhor Jesus, para que ele volte para a igreja, volte para a palavra. Ouçamos o que disse o salmista Davi no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista precisou ser afligido para parar de andar errado, sim, e voltar para o caminho, pois o mesmo desviou-se. Como assim? Ele desviou do caminho, Davi, porque está escrito no livro dos Salmos, no seu capítulo 119, versículo
176, diz assim: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Quer dizer, não me esqueci dos teus caminhos. Agora o pecador, Deus não cobra dele aqui atitudes de cristão. Ele não é cristão. Ele é um pecador. Então Deus não cobra do pecador atitude de cristão, pois ele não é cristão. Ele simplesmente é um pecador. Agora, isso não o exclui de ser penalizado. Deus tem determinado um dia para o pecador. Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Pergunto a você: quem é este varão? Este é Senhor Jesus Cristo. Hoje, ele é advogado. Se você o rejeita como advogado, então você vai ter que encará-lo como juiz. Quando eu disse que ele é advogado, está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O fato do ímpio errar e não receber nenhuma punição aqui da parte de Deus, talvez isso possa dar uma sensação de impunidade. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 8, visto que não se escuta de imediato juízo, contra a má obra o coração dos filhos dos homens está disposto a praticar o mal. Porém, quero dizer, colhe-se aquilo que se planta. Tudo que você planta, você colhe. Os pecadores estão plantando. E a colheita virá. Não tem como escapar. Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O pecador terá seu dia. Parece que está tudo indo bem, está prosperando, parece que as coisas estão indo bem. Não se esqueça do que a Bíblia nos alerta e nos diz: os pecadores estão plantando e a sua colheita virá. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. No livro dos Salmos, no capítulo 9, verso 17, está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Hoje estão fazendo festa,
estão soltando foguetes, estão indo aos bailes, estão jogando bola, estão fazendo tudo de errado, prostituição, fumando, bebendo. Mas lembre do que a Bíblia diz no livro dos Salmos, no capítulo 9, verso 17, aonde está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, fala acerca do dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Em Malaquias, capítulo 4, diz que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os que cometem impiedade serão como estopas. E o dia que virá abrasá-lo-ás, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramos. Que coisa! Haverá juízo. Corra para a palavra. Seja um cristão. Nós, os cristãos, pagamos aqui, pagamos à vista. Nós erramos e já pagamos. Sofremos a sanção disciplinar da parte de Deus. Claro que o cristão não está imune de errar. Não é isso que eu estou dizendo. Ele não vive errando, mas está sujeito a errar. O cristão está sujeito a pecar. Mas porém, ele tem um sensor que avisa que ele não está bem com Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 21, diz: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Que coisa boa você saber que o teu coração não está te condenando. É sinal que você está bem com Deus. O coração do irmão Brana foi condenado. Deus o corrigiu quando ele foi orar por uma pequena criança. Você sabe o que aconteceu? Devido a uma mentira que ele havia contado. Ele havia contado uma mentira, vocês sabem. Agora, o irmão Brana ainda diz que o pecador não peca. O pecador não peca. O cristão sim. O cristão sim, ele peca. Parece uma coisa um pouco difícil de entender. Mas eu te pergunto, que mancha negra você vê num quadro que está totalmente negro? Pergunto para você, que mancha negra você vê num quadro que está totalmente negro? É nesse sentido que o pecador não peca. Ele já está totalmente denegrido, ele já está totalmente perdido em um quadro totalmente negro. Agora, o cristão está com sua roupa, com sua veste branqueada. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Totalmente branqueada, branca.
e uma veste branca. Qualquer sujeirinha aparece. Qualquer sujeirinha aparece. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É uma veste branca. Qualquer sujeirinha aparece. Uma mentira é uma sujeirinha. Um flerte é uma sujeira. Um olhar de cobiça para uma mulher. Homem, você cobiçando mulheres, é uma sujeira na roupa branca. Uma torpe que sai da sua boca, uma palavra torpe, é uma sujeira. Aí vem a condenação ao coração e o Espírito corrige, e a pessoa vai naquela fonte de Manuel, naquela fonte salvífica, naquela fonte sangrenta, e diz: ó Pai, perdoa-me, perdoa-me. Está escrito na carta de 1 João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seja feliz, seja abençoado, abençoada, no poder da palavra e da palavra do Deus vivo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Ouvinte, vamos para a parte do hino Somente Crer e vamos orar por todos. Senhor, nosso grande Deus, ajude os ouvintes, Pai. Abençoe eles com a Tua palavra. A Tua palavra é salvadora. A Tua palavra é curadora. O Senhor é abençoador. O Senhor é o grande advogado. Que nós possamos receber este grande advogado para advogar as nossas causas. Este advogado nunca perdeu uma questão. O tribunal deste advogado é Cristo. Cristo, Ele já sangrou. Cristo já te salvou. Cristo já te perdoou lá na cruz do Calvário. O assunto é você aceitar a tua salvação. O assunto é você aceitar a tua cura. O assunto é você aceitar a tua libertação. O assunto é você e Deus. Eu te digo, creia na palavra do Deus vivo. Seja abençoado, seja abençoada neste poder este do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.